Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma meditação para o seu coração. Meu nome é Ismael e nossos versos de estudo de hoje estão lá em Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler os 4 primeiros versos aqui de Hebreus capítulo 1. Então, o texto diz assim, Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a revelação especial, como o próprio texto disse que antigamente Deus se revelou, ele falou de uma antiga forma e agora ele faz uma outra revelação. Mas para entendermos melhor a revelação especial, é importante que você entenda o que é revelação. Então se você não viu a meditação de sábado passado, eu recomendo que você clique no card que eu estou deixando aqui em cima. Vai lá, olha para a revelação, entenda melhor o que é a revelação geral, porque a revelação especial ela é fundamental nisso. Por quê? Porque a revelação geral ela não nos conduz à salvação. Na verdade, quando nós entendemos e olhamos para a revelação geral, nós entendemos que existe um Deus, que ele é todo poderoso e que nós somos fracos. Ou seja, a revelação geral nos apresenta um juízo, nos apresenta que nós não temos o que fazer, porque existe um Deus. Então a revelação especial vem para nos mostrar que existe salvação para mim e para você. Então, para nós entendermos melhor a revelação especial, nós precisamos olhar para algumas características aqui desta revelação especial. O primeiro ponto é que ela não é para todos. Ou seja, para você entender a revelação especial, você precisa ter fé. Se você não crê em Deus, se você não crê em Cristo, se você não crê no Espírito Santo, você não vai conseguir entender a revelação especial. A revelação geral qualquer pessoa entende, mas a revelação especial não. Você precisa ter fé. Então, nós precisamos olhar para esse ponto que é muito importante. Um outro ponto é que ela é específica. Essa revelação ela é específica. Ela pode falar sobre um assunto específico, sobre o plano da salvação. Ela pode apresentar no Antigo Testamento mostrando que o Cristo viria, ou seja, remetendo ao plano da salvação. Ela tem um foco específico. O foco específico é: existe salvação para mim e para você. Um outro ponto é que ela é detalhada. Ela não fala isso de uma forma superficial, não. Ela vai detalhando o plano da redenção. Ela vai detalhando o plano da salvação para você realmente entender que existe salvação para mim e para você. E aonde nós temos essa salvação? Em Cristo Jesus. E essa revelação ela ocorre de uma forma sobrenatural. Enquanto a revelação geral você olha e você entende, a revelação especial ela ocorre dessa forma sobrenatural. E nós vamos entender melhor com o passar aqui do nosso estudo de hoje. Então, como eu estava dizendo, esta revelação especial ela tem como foco Cristo. E Cristo é a maior revelação especial que pode e que poderá existir um dia. Cristo é o ápice de tudo. E nós olhamos para entendermos Cristo, entendermos que através dele nós temos salvação. É através de Cristo Jesus que nós podemos alcançar a vida eterna. Então, Cristo Jesus é a maior revelação de Deus. Deus se fez homem, veio à terra para se revelar a nós, para que você pudesse ver a face de Deus através de Cristo. Lembra que Cristo fala que você só consegue ver a face de Deus se você olhar para Ele? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, é através de Cristo Jesus que nós entendemos e nós podemos aceitar a salvação. Então, Ele é a maior revelação que nós podemos ter. E aonde nós encontramos Cristo Jesus? Na Bíblia. Por quê? Porque nós não vivemos no tempo de Cristo. Cristo esteve na Terra há 2000 anos atrás. Então, como nós podemos saber de Cristo? Através da Bíblia. Então a Bíblia ela é uma revelação especial, porque a Bíblia apresenta Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eu vejo Cristo. Cristo liga Gênesis ao Apocalipse. Então isso é muito importante nós olharmos. Se você olhar lá, por exemplo, um dos textos que nós podemos olhar é 2 Pedro, do capítulo 1, do verso 20 e verso 21, você vai entender melhor sobre esse aspecto geral, esse aspecto da Bíblia, dela ser uma revelação especial. Um outro exemplo que nós temos também são os milagres.
Os milagres, eles apresentam Deus. Por quê? Porque eles fogem da lei da natureza. Por exemplo, hoje no mundo de pecado, qual que é a consequência direta? Nós nascemos, crescemos e morremos. Então, o ciclo natural da vida em pecado é esse, porque Paulo vem dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, ao ministério de Cristo, nós vamos ver ele ressuscitando algumas pessoas. Ou seja, ele quebra, existe uma quebra ali de algo natural da lei assim, da natureza, por tudo querendo dizer, né? Então, essa lei da natureza tem algumas regras e o milagre, ele quebra esta lei. Mas nós podemos falar de Cristo. Cristo, ele é Deus, então é importante nós olharmos para ele. Mas nós temos algumas outras pessoas que também fizeram milagres. Pedro fez milagres, Paulo fez milagres, Eliseu no Antigo Testamento fez milagres. Ou seja, nós temos várias pessoas que também fizeram outros milagres que a Bíblia relata. Mas é importante nós focarmos que os milagres, eles podem ser distorcidos. Cristo vem nos dizendo que no tempo do fim existiriam falsos profetas que realizariam falsos milagres. Se existem falsos profetas que vão realizar falsos milagres, então existem verdadeiros profetas que realizam verdadeiros milagres. Então, uma forma geral e rápida de você entender se aquela pessoa é um falso profeta e se aquele é um falso milagre é você ver quem ele está apresentando. Se aquela pessoa, se aquele milagre apresenta a Deus, então ele é um verdadeiro milagre. Agora, se a pessoa faz aquele milagre para se vangloriar, é um falso profeta, é um falso milagre. Lembre-se, Satanás também se disfarça de anjo de luz. Então, Satanás também tem as suas artimanhas, tem todo o seu conceito. Por exemplo, quando nós olhamos para a nação de Israel lá no Egito, quando Moisés colocava ali, fazia aqueles testes que Deus falou para ele mostrar para o faraó, quando coloca o cajado no chão, vira cobra. Lembra que os magos ali da corte também conseguiam fazer aquela mesma coisa? Porque Satanás também consegue ludibriar, ele consegue fazer falsos milagres. Então é importante citar que existem falsos milagres e verdadeiros milagres. E para nós entendermos, nós precisamos do quê? Ler a Bíblia e estar em comunhão com Cristo. Também um outro ponto que nós temos é a chamada teofania. E o que é teofania? Teofania nada mais é do que Deus visível, é a visibilidade de Deus, é Deus em luz. Mas para ficar mais fácil de você entender, é quando Deus aparece de uma forma que você pode enxergar. Na verdade, não necessariamente você, pode acontecer com você, mas quando nós vemos para a Bíblia, nós vemos algumas situações onde Deus se apresenta. Por exemplo, Jesus se apresenta pré-encarnado para algum patriarca, quando ele vai, por exemplo, a Abraão, por exemplo, ali, quando ele vai com Josué, antes dele estar a Jericó. Então temos algumas aparições de Deus de uma forma física pré-encarnado. Também nós temos alguns momentos que Deus fala, literalmente a pessoa escuta. Então momentos audíveis, por exemplo, Samuel. Nós temos ali outros métodos onde Deus fala, outras situações da Bíblia onde Deus fala e a pessoa escuta. Um outro ponto também, nós temos os anjos. Alguns anjos vão ali e é uma demonstração que Deus existe, uma demonstração dessa revelação especial. O Urim e Tumim, que os sacerdotes utilizavam nas suas vestes sacerdotais para entenderem o desejo de Deus e a vontade dele. Nós temos também alguns sonhos, visões, que tudo isso apresenta a revelação de Deus. Nós vemos ali para Daniel ou para João, nós vamos ver que Deus revelou o futuro para aqueles profetas. Então o profeta também é um ponto importante, para que eles pudessem fazer o quê? Levar as pessoas a Cristo Jesus. Então entenda que a revelação especial apresenta para a maior revelação, que é Cristo Jesus. E eu oro para você olhar para todas essas revelações e falar assim: quando eu olho para o planeta, quando eu olho para a natureza, eu vejo que não tem como eu ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como eu posso me perder, porque Ele é a maior revelação possível que nós podemos enxergar de Deus, até Ele voltar em poder e grande glória. Cristo é a maior revelação, não existe outra revelação tão poderosa e tão importante para minha e para sua vida, a não ser Cristo Jesus. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais esse estudo de hoje, onde nós entendemos um pouquinho mais sobre a revelação especial, Pai. Nós vimos que essa revelação, ela mostra Cristo Jesus, que é a maior revelação de todas, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender e colocarmos em prática na nossa vida, Pai. Para que essa revelação toque o nosso ser, para que possamos entregar a nossa vida nas suas mãos, Pai. Porque quando nós olhamos para a natureza, olhamos para a forma da revelação geral, Pai, nós vemos que não existe salvação. Mas quando nós olhamos para a revelação especial, nós olhamos para Cristo, nós vemos que não tem como nós nos perdermos, porque
O Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que morreu na cruz para que pudéssemos alcançar a salvação. Fique conosco, perdoe os nossos pecados. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém.